Boa tarde, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. A gente vai dividir conhecimento, aprendizado, ideias. E eu preparei uma peça super charmosa para nós fazermos do zero aqui juntas, tá? Não tem uma peça piloto, mas eu vou ensinar para vocês uma forma super rápida e prática de fazer uma necessaire box trapézio. Vamos começar o nosso passo a passo? Ó, vou abaixar aqui vocês. Eu tô aqui com um painel retangular da Caracol Arts, painel G2. O painel da Caracol Arts, ele já vai para você estruturado. Ele é um tecido, nós trabalhamos com gabardine, porque é um tecido que ele é sedoso, então ele tem uma altíssima qualidade. E ele é dublado no nylon 600. Na Caracol Arts é padrão esse material, tá? E aqui nós estamos já com uma estampa que o Douglas fez, essa aqui de exército, que eu quero fazer uma necessaire masculina. E de forro eu vou usar o nylon dublado. Sabe esse nylon que ele tem uma espuminha, que usa muito para fazer aquelas peças de pet, caminha de cachorro? É esse mesmo nylon, só que aqui eu tô usando um liso na cor preta, tá? E eu vou então recortar aqui, ó, o meu forro já no tamanho do meu painel. Já cortei aqui a minha medida de tecido principal. Se você for trabalhar tricoline, sintético, o que quer que seja, lembra assim, o tricoline, você vai estruturar ele da forma que você preferir. Pode ser com uma manta R2, pode ser com o material da sua preferência, tá? Vou cortar uma medida de zíper da largura aqui, ó, do meu tecido principal. Aqui eu tô, então, usando 30 centímetros, eu corto só um pouquinho maior aqui, ó, tá? Meu zíper um pouquinho maior aqui, que é essa largura do meu tecido principal. Eu separei também 2 cursores, eu vou colocar 2, mas é opcional, você pode colocar quantos você quiser, tá? E eu cortei aqui, separei aqui também a minha etiquetinha. Para quem é novo, tá aqui, não sabe, nós fazemos etiquetas para vocês também. Tem a Caracol Arts e tem a Caracol Etiquetas. E as etiquetas, eu que confecciono, eu que produzo elas, com a ajuda do Douglas, é claro, para fazer todas as artes quando necessário, mas eu que trabalho com a produção, que falo com vocês, que converso com vocês na produção, é feito aqui também as nossas etiquetinhas e as nossas clientes, tem vários clientes nossos adquirindo as nossas etiquetinhas aí, dando aquele up na sua marca, tá? Nós fazemos etiquetas em acrílico, em sintético e em camurcinha também, tá bom? E vai ser um prazer atender vocês. Temos também os cursores acrílicos. Então, entra lá no site da Caracol Arts, da Caracol Etiquetas, para vocês conhecerem os nossos produtos. Então, eu vou pegar o meu painel, meu tecido principal, ó, vou dobrar ao meio e vou dobrar aqui, ó, um lado ao meio de novo, só para eu centralizar a minha etiqueta, tá? Que eu quero costurar já a minha etiqueta. Ó, vinquei aqui para centralizar a altura que eu vou colocar a minha etiqueta. Vai ficar centralizadinha aqui, tá? Então, eu vou dobrar assim, ó. Dar aquela vincadinha pra gente poder centralizar a etiqueta aqui, ó, no lugar certo, tá? Puxei as linhas aqui pra trás, porque aí aqui na frente, ó, você não consegue ver aonde que começou e aonde que finalizou a costura. Fica um acabamento perfeito da sua etiqueta. Vou pegar agora, então, o meu forro, minha medida de zíper, eu vou separar ela em 2 partes, ó. 5 comum. Vou pegar o meu zíper, vou colocar com o direito virado pra baixo. E vou fazer primeiro uma costurinha na bordinha, tá? Depois eu venho com o forro. Eu prefiro primeiro estabilizar ele aqui no lugar, depois eu venho com o forro. Costurei aqui, ó, direito virado pra baixo, vou virar aqui. Direito virado para baixo. Ó, costuradinho direito com direito. E eu vou vir agora com o forro e vou costurar com margem de meio centímetro. Vou virar tudo pro lado direito. Estica bem aqui pra fora.
E vou rebater aqui um pesponto de acabamento, tá? Vou entrar com o meu cursor, ó, então eu vou alinhar aqui bem certinho, margem com margem. Vou entrar com o cursor. Deixa o cursor aqui. Vou virar minha peça para o avesso. Nós vamos começar a fazer as marcaçõezinhas para deixar ela no formatinho trapézio. E nós vamos fazer isso sem precisar de molde, tá? Ó, primeiro eu vou esticar bem aqui, ó, encontra aqui costurinha com costurinha bem certinho, estica bem. E vou fazer um pique aqui, ó, pra marcar o centro. Vou abrir assim, ó, e vou trazer o zíper nesse pontinho central que eu marquei, ó. Zíper aqui, alinhadinho, nesse ponto central que eu marquei. Quando eu fui cortar o meu zíper, eu tinha um retalho aqui de zíper que era um pouco maior da medida que eu precisava e sobrou um pedacinho pequenininho aqui. Eu vou dividir ele assim, ó, em duas partes e vou usar ele de arriata, dobradinho assim, ó. Vou pôr aqui na lateral, pra poder ser aquele puxadorzinho, aquela arriatinha que a gente segura. Então você pode usar os retalhinhos de zíper também pra fazer alguns acabamentos aí na sua peça, tá? Fica lindo. Vou dobrar ele assim e vou colocar ele aqui, pra ser o meu puxadorzinho. Tá vendo? Então você pode aproveitar retalhinhos aí de zíper também pra fazer detalhezinhos aí da peça, ó. Vou pôr ele aqui. Que eu já aproveito esse retalhinho. Vou passar aqui uma costura fechando aqui a lateral inteira agora, que vai me facilitar já ficar tudo fechado. Porque aí eu já faço o acabamento aqui depois de uma só vez, tá? Vou repetir aqui deste lado, ó. Agora, nós vamos riscar a caixinha de leite. Aqui eu vou riscar 5 por 5, tá? Só que vai ser 5 da dobra pra cá e 5 da costura pra cá. Eu vou abraçar aqui, ó, e costurar já pegando os dois lados, tá bom? Não precisa fazer dobrinha aqui na ponta agora desse viés pra fazer acabamento, tá? E agora eu vou então abrir aqui, ó, puxa aqui o cantinho pra fora, ó. Estica bem aqui, ó. Sempre vê se tá aqui bem certinho o cantinho, você não tá fazendo preguinha aqui, tá? Que às vezes você costura, você vê que fica aquela preguinha, então você acerta ela, ó. Deixa esticadinho. E eu vou passar uma primeira costura aqui com margem de meio centímetro, mas ainda não é a definitiva, tá? Mas eu preciso passar essa primeira costura pra gente marcar a linha e fazer o formato do nosso trapézio. Costurei aqui já os 4 cantinhos, certo? Agora eu vou pegar aqui, ó, cada caixinha de leite, ó, aqui tá o meu zíper. Então, na parte de baixo aqui, ó, aqui tá a parte de baixo, aqui tá o meu zíper. Eu vou riscar, ó, você pode medir a quantidade que você quer. Eu vou medir 2 centímetros pra dentro, ó, 2 centímetros pra dentro. Deixa eu pegar minha caneta, meu giz, cadê o giz? Aqui. Ó, da costura pra dentro eu vou medir 2 centímetros. Só que é importante que você deixe ele dobradinho assim, ó, tá? Deixa ele fazendo aqui esse vinco, essa dobrinha desse jeito pra você conseguir riscar com ele retinho, tá bom? Então, eu vou medir 2 centímetros pra dentro. Ó, vou até fazer aqui desse lado, ó, que você consegue ver o zíper, vai ficar mais fácil pra vocês entenderem. 2 centímetros pra dentro. Ali, né, sempre 2 centímetros? Não, pode ser o tanto que você quiser. Quanto mais você ficar perto aqui do zíper, mais triangular ele vai ficar, tá? Mas também não exagera, que eu acho que não fica muito bonito. E aí, eu vou marcar desses 2 centímetros até aqui de onde eu costurei, ó. Ó, fiz um risco diagonal, tá vendo? Aqui. Marquei 2 centímetros aqui. E aí, risquei da costura que eu fiz até aqui. Vou repetir aqui desse lado. E aqui desse lado também, tá bom?
e eu vou passar a costura em cima dessa marcação que eu fiz. Pode riscar ou desse lado, porque aí vai dar na mesma, tá vendo, ó? Ou aqui, você pode riscar que vai dar na mesma, ó. Passei a costura aqui, ó, em cima da linha, tá vendo? E agora eu posso recortar, deixando uma margem aqui de meio centímetro, ó. Tá? Não vai cortar na costura, você vai cortar deixando aqui uma margenzinha de meio centímetro. O viés Boneon, ele é de poliéster. Então, o que eu faço? Ó, eu meço aqui a quantidade que eu quero e aí eu já corto até 4 de uma vez. Eu vou mostrar um só pra vocês, mas o que eu faço? Geralmente eu já corto todas as partes, que eu tô fazendo várias peças, e aí eu já corto todas as partes de viés de uma só vez. Venho com o isqueiro, ó, selo as bordinhas. Selou as bordinhas, ele não vai ficar desfiando mais, tá? Então eu não preciso ficar dobrando, fazendo aquela dobra, tá? Ele já vai ficar seladinho, não vai ficar desfiando. E aí eu só abraço aqui e já faço a costurinha. E aí rapidinho eu finalizo o acabamento da minha peça. Ela vai ficar assim, ó. Depois eu vou repetir em todos os cantinhos, tá? E agora eu vou virar ela pro lado direito. Então aqui, essas medidas que eu passei pra vocês, vocês vão ver o resultado final que vai ficar. E eu usei um painel de 30 centímetros de largura por 50 de comprimento. Então, se você trabalhar outras medidas, o importante é que seja retangular, medidas retangulares, tá? Então, se você trabalhar outras medidas, você vai ter outros tamanhos de nécessaire, mas seguindo essa mesma lógica, você consegue fazer o seu kit aí, o seu kit exclusivo, ó. Vai empurrando os cantinhos pra fora, ó. Olha isso, amores. Viu? Aqui eu quis que ela ficasse mais quadradinha mesmo, então eu entrei só 2. Aline, eu quero que fica mais, entra 3, ele vai ficar mais retangular ainda, mais triangular, tá? E aí você tem que só ter cuidado, se estiver muito perto aqui do zíper, você não pode entrar muito, né? Porque quanto mais você entrar, mais chega perto aqui do zíper também, e aí fica feio, fica aquele acabamentinho fininho aqui assim, fica feio. E aí você pode ir ajustando a medida. Então, ó, o meu, ó, você viu que ele ficou compridinho, ele ficou altinho, porque eu usei 50 centímetros de comprimento, mas eu usei 30 centímetros de largura. Então, o meu ficou altinho, mas ficou fininho aqui na lateral. E aí, se eu quiser mais largo, põe mais a largura. Então, eu poderia colocar aqui, ó, eu quero a mesma altura, mas eu quero mais largo. Então, de 30 eu posso usar 40. Eu posso usar, porque ó, se eu usar 40, eu vou aumentar 5 de cada lado, já vai ficar uma peça grandona. Então, você pode ir trabalhando as medidas para conseguir peças em tamanhos e formatos diferentes. Só seguir essa lógica e você vai ter necessário trapézio fazer aí o seu kit. E olha o retalhinho de zíper, como a riata que bonitinho que fica. Tá vendo? Então, retalhinhos de zíper que você jogava fora, ó, tem utilidade sim, pode ser os puxadorzinhos da sua peça. Olha que charminho de peça, super fofa. Beijo, meus amores, Deus abençoe!